Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de português, no livro APS, da página 42 a 46, exercício 11. Então, separa o livro de vocês, coloque na página 42 e coloque a data de hoje. Hoje a Pro vai falar para vocês um pouco sobre gênero textual, crônica. Você já leu uma crônica? Página 40. As crônicas são textos que tratam de assuntos do cotidiano. E elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo narrativo ou do tipo argumentativo. O tipo narrativo, eles contam uma história do cotidiano. Qualquer história do cotidiano, do dia a dia. E as crônicas do tipo argumentativo apresentam uma ideia ou uma opinião sobre algum assunto, geralmente um assunto que está acontecendo. As características das crônicas é que elas tratam de fatos cotidianos, de fatos do dia a dia, elas usam uma linguagem simples, objetiva e informal. Só que as crônicas, elas também usam de ironia e humor, e aí fazem críticas, aspectos ligados à política, ao mundo artístico, a esporte, à sociedade em geral. Então, as crônicas narrativas, os aspectos das crônicas narrativas, tem poucos personagens, tempo e espaço limitado, então ela acontece só em um lugar, a história acontece só em um lugar. Trata de uma situação comum do cotidiano e não tem elementos mágicos, sem elementos mágicos. Então aqui a Pro até colocou um unicórnio, uma bruxa, as crônicas não têm elementos mágicos, igual os contos. E as crônicas têm a intenção de satirizar, de emocionar, de criticar, de convencer. Ela faz com que a gente reflita sobre a vida, sobre a sociedade, sobre nós mesmos. Então, as histórias das crônicas faz a gente pensar na nossa própria vida, um acontecimento, o que está acontecendo no mundo, de uma maneira leve, com humor, com ironia. Então, hoje, no livro de hoje, a gente vai trabalhar a crônica do autor Luiz Fernando Veríssimo, tá? Que a crônica chama Comunicação. Essa crônica é muito engraçada e eu coloquei um símbolo aqui em cima da crônica sendo lida por um artista e ele faz várias vozes. Você acompanha a leitura, clica no videozinho aqui em cima, acompanha a leitura com o dedinho da crônica que vai ser muito bacana. E depois a Pro volta aqui para explicar para vocês a página 44, 45 e 46. Na página 44 tem um trechinho sobre o autor. Olha ele aqui, ó. Luiz Fernando Veríssimo, escritor. Ele nasceu em 1936 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bastante conhecido por suas crônicas, em geral humorísticas. Veríssimo é também jornalista, cartunista, tradutor, romancista e músico. Atualmente tem uma coluna no jornal Estado de São Paulo, na qual escreve artigos, comentários e crônicas. Então, este é o autor da crônica Comunicação. Clica no videozinho aqui agora e depois a Pro volta aqui para fazer a leitura com vocês das atividades. Agora, na página 44, 45 e 46 é a interpretação de texto sobre a crônica. O que vocês acharam do vídeo? Muito bacana o autor, o artista lendo a crônica, né? Fazendo vozes diferentes. Agora na página 44, interpretação do texto. Compreensão do texto, atividade oral e escrita. Questão 1.
Você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Enquanto você escutava a crônica, você conseguiu adivinhar o que o comprador estava pedindo para o vendedor? Aí você coloca sim e o objeto que você pensou na hora que você estava ouvindo a história ou lendo a crônica, antes de ter chego no final. 2. A crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os colegas na abertura dessa unidade. Então, essa daqui, a gente vai pular essa daqui, tá? Porque a Pro vai passar em outras aulas, outras crônicas para vocês. Mas essa crônica, ela trata sobre um assunto cotidiano, um assunto que acontece no dia a dia de qualquer local. Alguém vai comprar algo na loja e esquece o nome, fica, queria comprar aquela coisa redonda. E a pessoa não sabe o nome do que ela quer comprar e o vendedor tenta adivinhar. Isso já aconteceu comigo, com você, né? Às vezes a gente quer uma coisa, esquece o nome, fica lá tentando. Aquela coisa, aquele negócio que a gente usa ali no jardim, de carregar aquela outra coisa. Vocês, alunos, têm mania de falar. Ô, Pro, aquela coisa, aquele negócio de fazer aquela outra coisa. Olha que papo de maluco. A gente tem que saber o nome das coisas, né? Às vezes dá um branco, mas a gente precisa saber o nome das coisas. 3. A crônica comunicação é uma narrativa. Uma narrativa. O que é uma narrativa? Conta uma história. Quais são os personagens dessa crônica? 4. Qual é o assunto dessa história? Qual que é o assunto dessa história, dessa crônica? 5. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Em uma rua bem movimentada? Em uma praça? Em uma estação de metrô? Ou em uma loja? E onde estão esses dois personagens da crônica? Aí você marca um xizinho na resposta que você acha que está correta. 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante uma sequência de vários dias, a circunstância de uma conversa, o período de um dia inteiro ou o período de uma noite inteira. Então, quando acontece essa história? Em vários dias, durante uma conversa, num dia inteiro ou em uma noite inteira. 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador, uma pessoa que conta a história. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse, com os personagens, consigo mesmo, com o leitor da crônica ou com outro narrador. Como que o narrador conta essa história? 8. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa a expressão destacada acima? Explique com suas palavras. Isso já aconteceu com a Pro várias vezes. Às vezes me foge a palavra, eu fico, a palavra está na ponta da língua e eu não consigo lembrar aquela palavra. Como é que chama mesmo? Então aí está perguntando o que significa essa parte grifada. Escapou por completo. Aí você responde com as suas palavras o que ele quis dizer com escapou por completo. 9. Releia o trecho. Presta atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda: que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Essa é muito fácil. A Pro nem pode explicar mais, senão eu falo a resposta, tá? Quando a gente fala assim, gesticulando, que outra linguagem a gente usa?
Página 46, questão 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que desista, aponte na prateleira, mostre com as mãos ou desenhe. E 11. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Então, você vai voltar lá no seu texto, faz a leitura, você vai grifar todas as perguntas que o vendedor fez para o comprador e vai escolher uma para escrever na questão 11, tá? Uma pergunta que o vendedor fez para o comprador que facilitasse para o comprador tentar lembrar o que ele queria comprar. Então, essas são as atividades de hoje sobre crônica. A outra atividade será, você vai pesquisar uma crônica deste autor na internet e vai mandar para o WhatsApp da professora, tá? Ele tem vários textos de crônicas e ele também já escreveu várias novelas. Então, você pode pesquisar uma crônica desse autor ou uma novela que ele escreveu e mandar para a Pro, tá? Copia o texto e cola no WhatsApp e manda para a Pro. E se for a novela, você manda o nome da novela, que ano que passou essa novela, tá bom? Que ele também já escreveu várias novelas. Então, essas são as nossas atividades de português de hoje. Fernando Veríssimo é maravilhoso e na biblioteca de Ubatuba tem vários livros dele. Eu indico vocês lá na biblioteca fazer uma fichinha para começar a ler os livros do Luiz Fernando Veríssimo, que é muito bacana, tá bom? Sala do Meet aberta a partir das 8 horas, tá? Beijos, meus amores!